Feita essa questão aqui, eu fiz essa questão porque um colega de vocês achou que tivesse algum erro de digitação, mas não tem erro de digitação e eu fiz agora. Mas assim, bom, como eu disse para vocês, eu não vou pedir exercício de integração por partes, então fiquem tranquilos em relação a essa questão. Não vou pedir questão envolvendo integral por partes. Opa, não é essa que eu quero. Vamos lá pegar a outra questão. Já que tá... Enquanto a janela aberta aqui, essa aqui. Tá, então vou fazer mais uma outra. Vou pegar essa aqui. Bom, essa aqui é uma questão que eu pensei assim, bom, vocês podem usar o Symbolab aqui, né? Aqui não teria problema, mas tem que saber e colocar lá no Symbolab. Por isso que é uma questão de Symbolab. Não adianta usar ferramentas, né? Saber o que vai colocar dentro dela. Então, vamos ver. O volume do sólido de revolução que gira em torno do eixo X, ou melhor, gira em torno do eixo das ordenadas. Olha só. Ele está girando em torno das ordenadas. Ele está girando aqui, ó. Do eixo Y. Ou seja, o volume do sólido de revolução que gira em torno das ordenadas da região, né, limitada pela curva. Então, essa região aqui gira em torno do eixo das ordenadas e vai formar, né, aquela figura que está aqui abaixo, né? Essa região gira em torno das ordenadas e forma a figura. Ok? Tá. Qual é o volume? Bom, para calcular um volume, né, a gente vai precisar da fórmula do volume. Qual é a fórmula do volume? Então, qual é a fórmula do volume? Então, volume é π integral, né? Primeiramente, essa minha integral aqui, ela é feita no eixo das abscissas. Então, a minha função, ela depende de y. Quais são os limites de integração? Vamos olhar aqui na figura. Quais são os limites de integração? Os meus limites de integração, o y vai estar variando de 0 a 2. Né? O meu y vai estar variando de 0 a 2. 0 a 2. Mais. Bom, quem é a minha função? Nós temos uma função em y? Não, nós temos uma função em x. Né? Ou seja, nós temos uma função em x. É quem? Vamos lá ver quem é a função em x. A nossa função em x é a raiz quadrada de 4 menos x sobre 2, né? Então, a minha função em x é 4 menos x sobre 2. Tá. Ou seja, nós temos essa curva aqui, y igual a 4, raiz de 4 menos x sobre 2. Então, nós queremos ter uma expressão em x. Nós queremos ter uma expressão em y. Ou seja, eu quero ter um x que depende de y. Ou seja, eu quero saber, eu preciso isolar o x. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Colocar o x em função de y, né? O que a gente pode dizer que se quer fazer aqui é isolar o x. Como é que eu vou isolar o x? Muito simples. Eu tenho uma raiz. Como é que essa raiz eu mando ela embora? Eu elevo os dois lados ao quadrado. Se eu elevo os dois lados ao quadrado, eu vou ficar com 4 menos
x sobre 2, né? Ou seja, eu venho aqui, elevei ao quadrado e elevei ao quadrado, né? Então, a raiz, se eu botar a raiz de 2 ao quadrado, vai sobrar apenas 2, né? Foi a primeira parte do caminho está feito. Agora, o que mais que a gente precisa? Bom, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, vou fazer x sobre 2, passo para o outro lado, e faço 4 menos y2. Né? Ou seja, vai para um lado x e vai para o outro y. O 2 é x que divide 2. Então, esse 2, ele passa como? Ele passa multiplicando. Então, vai ficar x igual a 2 vezes 4 menos y ao quadrado. Ou seja, ele passa multiplicando. Ele está embaixo dividindo, passa multiplicando. E multiplica todo mundo. Ele não multiplica só o 4. Né? Ele não multiplica só o 4. Ele multiplica todo mundo. Né? Tá. Então, como é que fica? X igual a 8 menos 2y ao quadrado. Aqui. Então, essa aqui é a função que nós vamos colocar ali dentro, né? Ou seja, essa função aqui, essa expressão aqui, né? É que vem aqui. Então, vamos lá. Como é que fica? V igual a π da integral de 0 a 2 de quem? 8 menos 2y ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado, né? dy. Então tá aqui. Vamos só botar, fazer uma coisa. Fazer de uma cor. Então o que veio ali dentro. Isso aqui. Ali, né? Agora, como é que a gente vai dar prosseguimento? Como é que vai dar prosseguimento? Grau de 0 a 2. De quem? Vamos colocar ali, fazer o produto notável. O produto notável, então, vai ficar 64, menos 2 vezes 8 vezes 2. Então, vai ficar 32y ao quadrado, mais 4y na quarta. Só para lembrar como é que a gente faz produto notável. Então, eu tenho, a regra geral é essa aqui, a mais b ao quadrado, igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Né? Então, se era 8 menos 2y ao quadrado, então vai ficar 8 ao quadrado mais 2 vezes 8 vezes menos 2y, né? Ao quadrado mais menos 2y ao quadrado. Então, ficou 8 ao quadrado, 64. 2 vezes 8 vezes menos 2, menos 32. 2y ao quadrado, 4y na quarta potência. Tá? Então, temos o produto notável. Aí, então, a gente tem que fazer a integral, né? Então, como é que fica? Aqui. De 0 até 2. Opa, aqui eu já vou fazer a integral, né? Então, vamos fazer o seguinte. De 0, então vai ficar integral de 64y. Menos 32y ao cubo sobre 3. Mais 4y na quinta sobre 5. Resolvida a integral. Isso ela está variando de quanto? De 0 até 2. Isso? Bom, então, então vai ficar 64 vezes 2
menos 32 vezes 2 ao cubo, que é 8, dividido isso por 3, mais 4 vezes 2 na quinta, que é 32, dividido isso por 5. Tá? Então tá. Tranquilo. Agora é só fazer a continha com fração. Vamos só dar mais uma ajeitadinha aqui. Vamos dar mais uma arrumada. Então, π igual a quanto? 64 vezes 2, 128. 32 vezes 2 dá 2 na 8. 2 na 8 é 256. Isso? 2 na quinta, 2 na 8. 156. Tá? 3. Mais 4 vezes 32. 2 na segunda com 2 na quinta. 2 na 7, 128. Dividido por 5. Tá. Então, é isso aqui. Como é que vai ficar? Bota tudo sobre o mesmo denominador. É igual a π. Qual é o denominador comum de tudo isso? É 15, né? 15. Bom, aqui eu vou pegar uma calculadora. Cheguei na calculadora. Só tá com preguiça de fazer contas. 128 vezes 15. 1920 menos 15 divide 3 dá 5, então 256 vezes 5. 1280. 15 que divide 5 dá 3. 3 vezes 128. 384. Mais 384. Então, isso vai dar quanto? Vai dar π vezes 1920 menos 1280 mais 384. Isso deu 1000. Ó, deu um número bem bonito. 1024, né? Dividido isso por 15. E, né? Esse aqui é o nosso volume. Vamos botar 1024. Dividido por 15. Certo? Aí, a nossa continha. Só fazer aqui. Só errei uma continha ali. Dá certo. 128. 102 vezes 8 terços. Mais 4 vezes 3. Só. Bem. Certo? Então, calculado o volume. Então, dá para usar o Simbolab a partir daqui? Eu não estou lá para fiscalizar. Na prova, não. Se fosse prova presencial, não. Mas vocês estão aí, vocês têm essas possibilidades. A questão é, o que eu vou colocar dentro do Simbolab? Isso que essa é uma questão que é possível. Né? O que eu vou botar dentro do Simbolab? Sei. Né? Aqui, ó, 1024 dividido por 15. Ah, vamos ver a próxima. Bom, essa aqui. Né? Essa aqui é uma outra que eu também testei no Simbolab e o Simbolab não conseguiu resolver. Bom, né? É que o Simbolab ele não vai conseguir interpretar esse A aqui. O A. O que acontece? Então, é o seguinte. O que eu pensei? Vamos lá. Então, EX sobre x ao quadrado mais AX. Tá. O que a gente sabe nesse tipo de problema, né? Nós temos que decompor a fração em frações parciais. Tá.
Primeiramente, como é que eu vou decompor o meu denominador? Então, ora, eu tenho essa expressão no denominador. Eu quero, se essa expressão no denominador, eu posso colocar o x em evidência, vai me sobrar x mais a, né? Eu tenho x ao quadrado, mas a x eu posso colocar o x em evidência, então vai sobrar x mais a. Dessa maneira, né, eu tenho 1 sobre x ao quadrado mais ax, né, é a mesma coisa que 1 sobre x ao quadrado mais, melhor, x sobre x mais a. Ah, professor, mas o a não podia ser um número? Podia. Podia. Se vocês tinham dúvida, problemas com o a, coloquem o a, coloquem número 2, número 7, número 1250, coloquem o número que vocês quiserem. Né? O a é qualquer um número, desde que não seja zero, né? Então, eu posso ter uma fração onde eu vou ter x mais b, x mais a. Se fosse 2, seria x mais 2. Né? Se você sabe fazer com 2, você sabe fazer com uma letra A. É a mesma coisa, gente. Mesma coisa. Então, agora o que eu faço? Né? Eu vou ter 1 sobre x mais a, vou somar a fração. Se eu somo a fração, eu vou ficar com o quê? Meu denominador vai ficar x mais a. Em cima vai ficar a vezes x mais a, mais b vezes x. Tá? Bom, os denominadores são iguais, então eu tenho 1 igual a x mais a, mais b vezes x. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou supor, fazer a seguinte posição. Vou, então, assumir x igual a zero. Assumir x igual a zero, o que vai acontecer? Vai ficar 1 igual a vezes 0 mais a, né? Azão vezes azinho. São coisas diferentes, tanto que estão sendo denotados com letras diferentes. Né? Isso implica que o meu A maiúsculo é quanto? 1 que divide o A pequeno, né? Ou seja, eu tenho a minha incógnita, é o A grande, eu quero saber quem é o A grande. Então, o A pequeno está multiplicando, passa dividindo. Se o A pequeno fosse 2, ia ficar A igual a 1 sobre 2. Agora eu vou assumir, né, em x igual a menos A. Se eu assumir x igual a menos A, o que vai acontecer? Vai ficar 1 igual a A, vai ficar menos A mais A. Eu vou fazer bem explícito. B vezes menos A. Aí o que vai acontecer? 1 igual menos A mais A é zero. A vezes zero é zero. Menos B vezes A. O B é o que nós queremos saber. O A, em tese, a gente conhece, né? É uma constante. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1000, pode ser o número que vocês quiserem. Portanto, o B é quem? Menos 1 que divide A. Por que é menos 1? Porque tem esse sinalzinho de menos, passa para o outro lado, fica menos 1 que divide A. Então, dessa forma, né, eu tenho que a integral de dx sobre, né, x ao quadrado mais ax, né, ela vai ser a integral de quem? Da soma do A, ou seja, isso aqui igual a isso aqui, né? Então, eu vou pegar isso aqui, Ctrl C, e vou colocar aqui, Ctrl V. Quem é o A? O A grande é 1 que divide A. Quem é B? Menos 1 que divide A. X. Ou seja, 1 sobre A, dx sobre x, ou seja, agora eu tenho a integral da soma, eu tenho a soma das integrais, né? Então eu peguei essa primeira parcela aqui, agora eu vou pegar a segunda parcela. Mais não, menos 1 sobre A,
De quem? Dx sobre x mais a, né? Isso aí. Bom, a gente conhece essas integrais, essa resolução, né? A integral de dx é a integral de dx sobre x. A integral de dx sobre x é o ln do módulo de x, né? Ou seja, essa integral aqui a gente conhece o resultado dela. Vamos botar uma corzinha. Uma corzinha. Vamos botar. Esse resultado a gente conhece, né? Conhece esse resultado. Opa, tô fazendo bobagem aqui. Vou pegar isso aqui. X. Esse resultado a gente conhece. Esse resultado aqui, né, a gente também vai conhecer. Vai ficar menos 1 sobre... Opa, bota dentro. Menos 1, que divide A, vai ficar quanto? A integral de dx sobre x mais A vai ficar o ln de x mais A. Se o A fosse 2, se o A fosse 3, se o A fosse 1250, mesma coisa, gente. Mesma coisa. Não muda nada. Né? Às vezes parece que a casa cai se muda uma letra. Né? Não mudou nada, continua a mesma coisa. Né? Aquela velha história, se você sabe fazer com maçã, você sabe fazer com laranja. Né? Só tirou um A e botou uma letra. Vai trabalhar da mesma maneira. Tá, chegamos aqui. Então, propriedade dos log. Como é que fica na propriedade dos log? Eu tenho o quê? Né? Eu vou botar... Se eu pensar que eu tenho 1 sobre A comum nos dois, né? Eu posso pensar em ln. Eu posso pensar de várias maneiras. Eu vou pensar da seguinte forma. Vou fazer ln de x, módulo de x, né? E aqui eu vou ter x mais a. Bom, por que eu tenho uma divisão? Essa divisão é porque eu tenho uma subtração aqui. Então, essa subtração indica que eu tenho uma divisão. Nos dois logaritmos, eu tenho o quê? Eles são multiplicados por 1 sobre a. Então, eles são multiplicados por 1 sobre a. 1 sobre a aqui. 1 sobre a aqui. 1 sobre a também vai ser uma raiz quadrada, né? Vai ser uma raiz de índice A, né? Não raiz quadrada. Então vai ser ln, né? Vou escolher aqui a raiz de índice A de módulo de x sobre o módulo de x mais a. Tá aqui. Mais c. Tá aqui. Certo? Então, simplesmente a gente foi aplicando, né, as propriedades dos logaritmos. Né? Ela foi resolvida aqui. Né? Resolvida aqui a integral. Mas lá os itens estão com a propriedade dos logaritmos. Então essa aqui é a resposta. Então não tem mistério. Está multiplicando o logaritmo é expoente. Aqui, se eu tenho uma subtração, eu tenho uma divisão. Se eu tenho uma soma, né, eu tenho uma multiplicação. Tá? Vamos ver o que tem mais. Então, aqui, ó, essa resposta. Tá. Aí aqui, esse probleminha aqui. Então aqui quem já fez ou vai fazer um dia a disciplina de probabilidade estatística, né, vai ouvir falar muito nessa distribuição, a famosa distribuição T. Né? A distribuição T, ela também é uma distribuição de variável contínua, né, muito empregada, e
Ela vai aparecer bastante porque ela trabalha quando se faz teste de hipótese e não se conhece a variância da população. Mas isso é assunto para a disciplina de probabilidade estatística, né? Então, é o mesmo problema que vocês tinham lá, né? Só que usando outra função, né? Outra distribuição. Tá, então aqui é um problema de calculadora. Então vamos ver o seguinte. Então ele quer calcular esta integral de 0 a 1, conhecendo tudo isso aqui. Bom, então vamos fazer o seguinte. Então vamos voltar lá. Ele conhece, então, é conhecido. Vamos ver o que era conhecido. Ele deu a conhecer que a integral de menos infinito, né? Menos infinito mais infinito, né? 0,38. 1 mais x ao quadrado sobre 5 elevado a menos 3, né? Isso aqui é uma t para grau de liberdade 5, mas isso é assunto de probabilidade estatística, né? Quando vocês chegarem lá na probabilidade estatística, ou quem já fez, vocês têm várias tabelas, tabela da t, tabela da normal. As tabelas são a resolução dessas integrais, vocês não vão resolver integrais lá, né? As integrais já estão resolvidas, elas estão resolvidas naquelas tabelas. Então, isso aqui já é conhecido, isso aqui é 1. Essa curva, né? Essa curva aqui, ela é uma curva, se a gente plota ela, ela tem esse formato aqui, ela é bem parecida com a normal, bem parecida com a normal mesmo. Ah, o que mais que ela é conhecida dela? Se conhece também ainda, né? Que a integral de 1, né? Vou apagar isso aqui. Se conhece aqui também a integral de 1 até mais infinito, né? De 0,38, 1 mais x ao quadrado sobre 5, menos 3, né? Dx, tem 10 minutos ainda, né? É igual a 0,1815. E ele pede para calcular a integral de 1 a 0. Melhor, de 0 até 1. Então, vamos ver o seguinte. Um fato que é importante ressaltar. A função, né, que está sendo integrada, a nossa função, ela é par. Tá? Então, se ela é par, ela tem uma característica muito importante. Ou seja, o que está de um lado é igual ao que está do outro. Como é que eu sei que ela é par? Não, por causa disso aqui, ela está sendo elevada ao quadrado. Tanto faz. Se eu tomar 1 mais, sei lá, chutar um número, botar x igual a menos 2. Vamos fazer melhor eu escrever digitado que escrever nessa caneta. Então, se eu supor que x é igual a, sei lá, menos 5, né? Eu vou ter, né, 1 mais menos 5 ao quadrado vai dar 25 sobre 5, né? Na menos 3. Certo? Ou seja, isso aqui vai ficar 6 na menos 3. Agora, se o x for 5, x igual a 5, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa, vai ficar 1 mais. Quanto é que é 5 ao quadrado? 25. Lembrando que menos 5. Tem que lembrar, eu já vi muita gente fazendo bobagem com menos 5 ao quadrado.
é 25 positivo. E aqui eu já vi gente se confundindo e botando sinal negativo. Menos ao quadrado é mais. Tá? Dividido por 5, na menos 3, vai ficar 6 na menos 3. O que eu observo aqui? Tanto para mais 5 quanto para menos 5, minha resposta é a mesma. Não interessa o sinal. Né? E outra coisa, né? Então, não interessa o sinal. Se eu estou no intervalo simétrico, ir de mais infinito a menos infinito é a mesma de zero a mais infinito, ou de menos infinito a zero, né? Eu vou ter a mesma resposta. Então, por isso que ela é uma função par. Ah, o que acontece? A gente sabe que ela é uma função par. O que isso quer dizer para nós? Só para a gente enxergar. Então, se ela quer dizer para nós que se eu fizer de zero, menos infinito, zero, né? Isso aqui vai ser a mesma coisa que eu for fazer, tá? De zero a mais infinito. Aqui mais infinito. Então, isso aqui vai ser igual a 0,5. Por que é 0,5? Porque se aqui é 0,5 e aqui é 0,5, né? Ou seja, se aqui é 0,5 e aqui é 0,5, menos infinito a mais infinito vai fechar o 1. Não é? Não tem mistério. Então, o que acontece? Eu sei que daqui para cá, eu quero saber isso aqui. Né? Ou melhor, a gente sabe quanto é esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui, a área desse pedaço é 0,18. 0,1815. Né? Só que a área de tudo isso aqui é 0,5. Então, quanto é essa área que fica aqui no meio? Muito simples, né? Se eu sei isso, a área que fica ali no meio vai ser quanto? Então, a minha integral, né, de 0 até 1, né? Opa, aqui. Ctrl V. Minha integral de 0 até 1, esqueci de botar 1 aqui, ela vai ser o todo que a gente conhece, de 0 a mais infinito, né? Menos o que a gente tem aqui, né? Ou seja, a gente conhece isso aqui. Você. Ctrl V. É só pegar isso aqui. Ou seja, uma quantia bem simples. Que é 0,5 menos 0,1815. E isso aqui é 0,5 menos 0,1815. Deu 0,3185. Ah, professor, mas não é essa a resposta que está lá. Claro que não é essa a resposta que está lá. Por quê? Porque esse 0,38 que está aqui, ele é uma constante de integração, né? Você Ctrl V. Bom, 0,3185. Ele é uma constante. Como ele é uma constante, ele pode sair para fora da integral. Ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, o que ele pode passar? Né? Ele pode passar dividindo. Então, se ele passar dividindo, vou fazer o seguinte, copiar, Ctrl V. Se ele passar dividindo, ele vai dividir aqui. Ou seja, 0,38, ele passa dividindo. E aí?
dividido por 0,38, aqui dá 0,8381. Resolvida a integral. Que técnica eu usei? O que eu fiz? Não fiz nada, gente. Eu simplesmente usei o fato de que a função é par e os dados que foram dados, e o que era conhecido, né? Tudo isso aqui o problema me deu. Tudo isso aqui o problema me deu. O resto, eu olhei, eu testei, né, a simetria e depois eu fui jogando com os intervalos de integração. Então, tudo isso aqui é uma decorrência do fato dela ser uma função par. Tá? E aí depois aqui eu fui jogando com a integração. Então, isso aqui é a mesma coisa que foi feito anteriormente. Bom, nosso tempo está acabando. Deixa eu dar uma passada rápida em algumas coisas. Acho que só tem mais uma questão, porque a outra é uma integral. Aqui é uma integral que vocês têm que fazer, vocês têm que integrar ela 2 vezes, né? Então, você quer, para você ter a derivada de primeira ordem, você tem que fazer uma integral, 4x menos 1. Para você ter a função, você precisa integrar integrar essa resposta, né? Que no caso seria 4x2 sobre 2 menos x mais c, né? Então, aqui vai corresponder, né? O f vai corresponder. Aqui vai ser 2x, vai ficar 2x2 menos x ao quadrado, menos x mais c. Esse c, ele é determinado. Ele não tem condição, né? Então, bom. Tá acabando o nosso tempo, mais c. Aí acha a resposta. Ou seja, tem que integrar mais uma vez. Aqui a gente faz 2 vezes a integral. Certo? Bom, eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês. Vou disponibilizar também esse arquivo do Word. E, como eu disse para vocês, domingo abre o grau C. E boa sorte para vocês. Terça-feira estou online e quarta-feira estou online. O grau C fecha quarta-feira às 22 horas. Eu vou anotar tudo isso ali para vocês, certo? Bom trabalho para vocês e que possamos nos ver pelos corredores da FTech semestre que vem, certo? Então tá. Tá certo, professor. Uma boa noite. Bom trabalho, boa noite para vocês.